Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só que maravilha, né? A gente tirou um tempinho para conversar de novo. Só estou esperando, vamos esperar o pessoal entrar para que a gente possa começar a nossa live, que felizmente nós conseguimos um horário com o Dr. Gustavo, que vai disponibilizar uma horinha do dia dele para conversar conosco. Olha só. Doutor Gustavo já entrou na live, sem delongas, eu já vou chamar ele. A ideia hoje é poder escutá-lo. Vamos ver. Oi, Gustavo, boa noite, tudo Olá, boa bem? noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Deixa eu De botar aqui, antemão, isso, fica à vontade aí ajeitar, para ficar tu se melhor. organizar. Fica mais De fácil, antem- né? de antemão eu quero agradecer. Eu sei que, embora nós estejamos trabalhando home office, a gente tem uma agenda talvez mais apertada do que normalmente teria, né? Então, eu Em gostaria alguns muito casos, sim. de tu ter tirado essa horinha do teu dia para conversar com a gente. E Capaz, é um prazer. eu acredito que muitos dos meus amigos e seguidores aqui do Insta são nossos amigos em comum também. Mas, para quem Uhum. ainda não te conhece, Isso. eu abreviei, né? Vou abreviar, porque se eu fosse ficar lendo o currículo do Gustavo, a gente ia ficar a hora aqui da live só falando sobre isso. Mas o Gustavo é consultor de gestão, tecnologia e marketing estratégico. Isso. Então, a nossa ideia, como eu estava falando um pouquinho antes de te chamar, a nossa ideia é falar um pouco a respeito da advocacia, como que as coisas aconteciam antigamente, como que foi esse caminhar até nós chegarmos até aqui, nesse momento. Uhum. E então, eu te passo a palavra para se apresentar e a gente começar a refletir aí sobre esse tema tão rico. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado, Renata. Foi um prazer, realmente. É um prazer estar contigo. É um prazer realmente poder dividir Obrigada. ideias. Gosto muito de bater papo e acho que quanto mais a gente troca experiências, mais a gente cresce e evolui. Acho que esse é o grande ponto. A É verdade. advocacia, nesse aspecto, né, para quem não me conhece também, essa questão básica, né, eu sou um consultor, já trabalho em consultoria há 15 anos, trabalho com gestão, tecnologia e marketing, e tenho realmente uma experiência já pregressa antes desses 15 anos na advocacia mesmo, como advogado. Então tive uma experiência em vários estados aí do Brasil atuando como profissional, e depois vim para a parte de gestão, a parte de organização, essa parte mais estruturada em relação à própria tecnologia. Tecnologia também, eu lido com tecnologia desde os anos 90, então já tem uma Imagino. história aí bem longa, né, nesse sentido. Sim, Até e deixa. hoje... não, pode falar. Desculpa, não, só para fazer um parêntese. Se tu Uhum. lida com tecnologia desde os anos 90, então tu pegou aquela transição. Olha o Paulo Cordeiro. Paulo, Aham. beijo, querido. Beijão, Paulo. Tu pegou aquela transição, então, daquele programa. Como é que é o nome? Era um programa da Procergs para a implementação do sistema Temis, né? E Ih, no bem Poder antes, Judiciário. E bem antes antes. disso, é engraçado falar, eu até anotei aqui nas nossas, tipo, uma listinha para Aham. não perder a ideia, de que é muito legal falar para o pessoal mais jovem que antigamente a tecnologia vem sendo tão benéfica à advocacia que antigamente o pessoal, eu peguei uma época no estágio que a gente ainda tinha que procurar algumas coisas e recortar no diário oficial. Uhum. Recortar no diário Então, oficial. sabe? Então, eu imagino que tu com certeza deve ter pego, já estava trabalhando, já estava no mercado de trabalho quando estava tudo isso acontecendo. Eu peguei muita coisa, na verdade, na advocacia ainda de uma maneira bem diferente do que é hoje. Por exemplo, uma coisa que nós vimos há pouco tempo atrás, agora há poucas semanas, acho que não deu 2 semanas aí, nós tivemos a realidade da indexação. Nem tão, não tão velho assim, Paulo, não judia. Telex eu não peguei, só conheço. Mas pegando. Ele tá judiando também, né? Mas assim, nós pegamos, por exemplo, nós temos no Planalto agora, a BR, do lado de cada legislação federal e do lado de cada Uhum. artigo, né? O símbolozinho ali do martelinho, onde a gente pode fazer uma pesquisa em cima disso.
Para vocês terem uma ideia deste contexto, né, vamos pegar esse exemplo do Planalto.br, .gov, Sim, como um exemplo. Se tu voltar para trás, anos 90, início dos anos 2000, no início dos anos 2000, a medida provisória que gerou o processo eletrônico é de 2002. Então, se tu sim. pegar, por exemplo, a situação do início dos anos 2000 e anos 90, tu vais verificar que naquela época nós não tínhamos o artigo que dá autoridade aos advogados de fé pública, o 544. Sim. Do CPC nós não tínhamos a realidade de pesquisa online como nós temos hoje. E só para Uhum. o pessoal ter uma ideia realmente de como isso é complexo, naquela época, para te fazer um recurso especial e fazer qualquer paradigma, nós passávamos tardes, mais de uma tarde, porque o tribunal só abria à tarde, fazendo pesquisas na sala de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado, tentando encontrar um paradigma diferente, que quando conseguisse, tu teria que autenticar todas as folhas para Imagina. enviar e dar graças a Deus se chegar inteiro esse processo lá em cima. E todo um processo realmente bastante complexo, que quando, no final dos anos 90, ali 98, 99, nós começamos a ter já os CDs, né, das empresas que já serviam como autoridade para os tribunais superiores. Mas Depois durante disso, muito tempo a pesquisa foi nas revistas, né? nas Tanto que revistas. hoje a gente vê esses escritórios mais tradicionais, assim, com o pessoal fazendo as lives e aqueles livros, aquelas Livros. coleções inteiras. E aqueles livros, muitos deles, claro, o pessoal deve ter guardado a recordação, são dessas Sim, revistas de jurisprudência, né? isso, exatamente. E nós tivemos uma questão também interessante, que foi aí vou traçar esse paralelo, inclusive, para te dizer que hoje nós estamos, entre aspas, voltando um pouco para esse contexto de novo, numa forma bem mais tecnológica. Naquela época, tu pesquisava a pesquisa de jurisprudência para encontrar um paradigma. Era um Sim. trabalho, era lendo, extremamente complexo. Aí vieram empresas, como na época a Jurisíntese, por exemplo, que foi uma grande empresa, a Coad, que é gaúcha, aqui de Caxias, e outras, que criaram paradigmas e de referenciaram junto aos tribunais superiores. Então, se tu citasse eles, o CD deles, como fonte, tu não precisava Uhum. autenticar. Foi um Ah, primeiro que coisa paradigma, boa. isso lá atrás. Depois nós tivemos aí, quando veio o Planalto Gov, foi uma coisa fantástica. Fantástica porque ele começou a colocar na internet tudo aquilo que nós tínhamos que fazer de uma forma muito manual. E Sim. hoje, estou falando de agora, nós temos softwares jurídicos hoje no mercado, que dentro do software nós já temos pesquisa com inteligência artificial. Sim. Então nós tivemos toda uma evolução, né, nesse conceito aí de Claro. alguns anos, falando aí de 20 anos, nós tivemos toda uma evolução em 20 anos, inimaginável, não tinha como imaginar isso há anos atrás, realmente, em que hoje eu posso fazer uma pesquisa de novo em repositórios gigantes de informação e eu boto lá, penhora alguma coisa, boto da área civil, da trabalhista, da criminal, Sim. e o que ele faz? A inteligência artificial, ele contextualiza isso na legislação, na jurisprudência e na doutrina, te dando paradigmas do que tu quer, que tu está procurando, e o antagônico também. Exatamente, até para quem trabalha em licitações também tem muito isso, né? Agora, antes de você falar das licitações, o Felipe colocou, isso é inimaginável. Imagina só, a jurisprudência era dessa forma e as notas de expediente dos advogados também, Pior ainda. né? Os Pior ainda. advogados tinham que recortar cada nota de expediente e daí tinha uma pessoa, eu lembro, né, que na época que a gente Uhum. fazia estágio, tinha uma pessoa nos escritórios que só faziam isso, né? Que Eles era aquele liam o a Diário pessoa Oficial. exatamente, era a pessoa que lia o diário oficial e que tinha que achar todas as intimações, notificações, enfim, que saísse Uhum. para aquelas OABs. O... Mas não perdendo o fio da Uhum. meada, com relação a essa busca que tu mencionaste da inteligência artificial nas jurisprudências, a gente tem visto muito agora nessa fase durante a pandemia que tem muitas Uhum. pessoas trazendo conteúdo que as pessoas estão sempre comentando acórdãos, a nossa questão das decisões dos habeas corpus, e a gente fica pensando, poxa, às vezes quem não tem acesso a esse tipo de informação fica pensando, poxa, mas como que esse advogado consegue ser tão atualizado, né? Ele consegue Uhum. fazer esse filtro aí dos habeas, por exemplo, na nossa área, que é o criminal, né? Sim, perfeito. Ele consegue fazer o filtro no STJ de decisões super. Será que fica só alguém mexendo ali no tribunal o Uhum. dia inteiro? Não, essa parametrização que eles fazem, né?
Sim, e tem uma outra questão que o pessoal às vezes desconhece. Eu acho que é importante a gente trazer ferramentas também que são gratuitas e que o pessoal Uhum. desconhece. Já ouviu falar do Google Alertas? Eu não uso. Não conhece? Pois é, Não. sabia que existe um serviço do Google gratuito? Eu uso, na verdade, bastante. É um serviço gratuito do Google que tu cadastra Bacana. palavras-chave, chamado Google Uhum. Alerts, né, em inglês. E o que o Google Uhum. faz? Todo dia de manhã ele faz uma pesquisa nas palavras-chave que tu escolheu e te manda um resumo com as principais ocorrências que ele encontrou. Em bom português, se tu tiver, por exemplo, Gustavo, eu estou pesquisando sobre um habeas corpus, a situação furto, bota algumas palavras-chave e vamos supor que tu tenha aí um prazo de alguns dias para fazer uma pesquisa e tu precisa refrescar a cabeça. Ou tu gostaria de estar atualizado com o que saiu sobre o tema tal na última Uhum. coisa. E uma coisa que eu aconselho a todo mundo que está nos ouvindo, coloca o teu nome para ser pesquisado. Tu vai te surpreender do que aparece. É É impressionante. verdade. Então eu coloco aqui palavras-chave que eu trabalho, na verdade, tecnologia, gestão, marketing, lei geral de proteção de dados, o meu nome, entre outros. E o que eu acabo identificando? Chega no meu e-mail todo dia de manhã, por volta de 9 da manhã, todo dia de manhã chega uma pesquisa prontinha do dia que o Google fez. E isso nos dá o quê? Nos dá justamente essa imediatidade, né? Eu acabo tendo a informação de uma forma muito imediata. E outra questão que o Google tem também de forma gratuita e que ele aprende contigo, que é a inteligência artificial do Google, é a questão do Google News. Né? Tu digita news.google.com, Uhum. que é as notícias do Google. Mas aí o pessoal diz, Gustavo, eu entro lá de vez em quando, etc. Experimenta fazer o seguinte, entra no Google Notícias, bota lá uma parametrização, Uhum. né? E coloca isso, na verdade, na prática. Ou seja, começa a utilizar ele, clica nele, deixa ele aprender contigo. Nossa, se tu deixar o Google te ensinar ou ele aprender contigo, ele parece que te conhece melhor do que qualquer outra pessoa, ele vai começar a te mostrar só coisa que te interessa. É extremamente relevante. Realmente. Tá ali o Eduardo, que não me deixa mentir sozinho. Em Sim. 2013 a gente já trabalhava com questões É. básicas aí na época da advocacia, lá quando eu era gerente do escritório. O Eduardo, na época, foi meu estagiário, mas hoje é um grande advogado aí na região e um Ai, que grande coisa. viajador, né? Eu só vejo as viagens dele aí pelo mundo também. Ah, Gosta de viu viajar. só? Coisa boa. Mas e deixa eu te perguntar uma coisa que eu tava, claro, eu fiz o meu dever de casa, né? Eu hoje, antes da Uhum. nossa live, de tarde, eu entrei no site ali, que até é importante para o pessoal saber, né? Que tu não trabalha tão somente nas redes sociais, tem um Sim. site, né? Que tu comporta todas as tuas informações ali, que é Ponto www.gustavo.rocha Gustavo Rocha. consultoria.gustavo.rocha.consultoria.com.br e eu É achei só muito legal. gustavorocha.com. É, GustavoRocha.com, tá? só Desculpa. isso. É, tranquilo. Mas eu percebi que tu também, e isso tem um motivo, né? Que tu traz muitas vezes os vídeos das suas lives para o site, porque as Uhum. redes sociais, e traz alguns artigos também, bons artigos que tu tem escrito sobre gestão, tecnologia, tu traz para o teu site, porque o site, na verdade, ele ranqueia o teu nome no Google, né? Sim. Diferentemente das redes sociais. Isso é um dos pontos. Um dos pontos é esse. O outro ponto que eu acho que é extremamente relevante que as pessoas se deem conta é que rede social ela é linha do tempo. Depois que passar a linha do tempo, por exemplo, a nossa live, ela pode ficar salva lá no IGTV, a pessoa vai ter que garimpar aquela informação. Ao Uhum. passo que ela não é indexada no Google, por exemplo, porque ela está dentro do Instagram. Então, o que tu faz? Tu pode pegar esta mesma ferramenta, botar ela no YouTube da vida, ou pelo próprio IGTV, se tu quiseres, né? Colocar essa Uhum. informação com um link para um site. Isso vai fazer com que ela se torne para o mundo, né? Ela se torne algo relevante para todo mundo. Paulo pediu para repetir, Exatamente. Paulo, é o Google Alerta, tá? Que eu falei agora há Ah, pouco, ele passou e o aqui para próprio mim. News do Google. Então, Uhum. só para repetir, não deixar ele sem, no vácuo, né? Mas é uma Sim. questão bem importante nesse sentido. Até foi uma questão, Renata, que eu fiz ontem à noite. Talvez não tenha dado tempo na tua pesquisa, mas foi ontem à noite mesmo. Eu atualizei hoje de tarde também o site nesse quesito. Para te ter uma ideia, eu tenho um grupo de advogados, e eu acho que talvez nem tu saiba disso, porque é uma coisa muito antiga e eu não divulgo tanto. Eu tenho um grupo de advogados chamado Confraria Gustavo Rocha, desde 1999. Esse grupo de advogados, no Brasil inteiro, nós éramos no grupo de Mas e-mails, ali peraí, tinha uns. olha aqui uma feminista falando contigo. É um grupo de advogados ou é um grupo de advogados de advogadas? Não, advogados e advogadas. Eu digo advogados Ah, como bom.
como uma questão só de Mas nomenclatura. tem mulheres advogadas também. Sim, Ah, tá. bastante. Na verdade, eu criei esse grupo, eu criei quando eu era estagiário no final dos anos 90. Depois eu fazia pesquisa na época muito forte, porque o pessoal não sabia pesquisar na internet, eu já gostava disso. E fazia pesquisa, os advogados, principalmente de São Paulo, começaram a me procurar. Nós montamos um grupo, eu botei um grupo chamado Confraria Gustavo Rocha de uma forma totalmente Uhum. despretensiosa e começou a agregar muita gente. Né? Nós tivemos aí no grupo, principalmente por e-mail, na época, mais de 600 pessoas. Caramba. Depois disso, a gente transformou ele existe lá no e-mail ainda até hoje, mas a gente acabou transformando ele para o WhatsApp. E ontem eu fiz a migração dele para o Telegram. Eu já ia te perguntar pro Telegram. Uhum. Isso, migrei ele para o Telegram. Por quê? Por questões de ferramenta e principalmente por um dos quesitos que eu acho que o Telegram é muito melhor que o WhatsApp, que é a questão de ele manter o histórico. Então, um usuário que entra hoje no Telegram, eu postei uma coisa há um ano atrás, ele pode acessar. Coisa que o Ah, WhatsApp não permite. E isso eu acho que é um dos diferenciais. Além de que o Telegram vem com... Eu posso botar robôs, eu posso botar os boot, eu posso botar um monte de coisa. Que nem cabe aqui, né, ficar divulgando. Mas a questão toda principal, no meu ponto de vista, é isso. Porque tem muita gente ali que às vezes posta links para livro, posta questões técnicas, que às vezes são estudos de caso, coisas desse gênero. E isso realmente é algo que fica precioso demais para ficar perdido, com certeza. né, no meu ponto de Deixa eu te vista. perguntar, Uhum. Gustavo, então, com relação a todos esses contatos que tu fez, tu acompanhou, então, os advogados começando a se dar conta que o escritório tem, que o grande investimento do advogado é encarar o seu próprio escritório como um negócio, né, como uma Perfeito. empresa. A gente não pode nem falar como empresa em razão dos nossos óbices éticos, Sim. né, mas como nosso negócio, né, como Uhum. pensar o escritório de advocacia com uma certa lógica. Eu acho que tu deve ter Uhum. acompanhado muita gente nessa Sim. construção, trazendo tecnologia, e isso sempre vai ser vai ser sempre um dualismo para nós, porque a gente tem essa questão muito forte da tradição na advocacia, mas a tecnologia também veio, de certa forma, nos ajudar a aprimorar muito a nossa profissão, né? Sim, sem sombra Em de dúvida. contrapartida, também foi o que eu pontuei ali no meu post hoje sobre a nossa live, sobre algumas questões que estão sendo como se fossem efeitos colaterais dessa tecnologia, né? A gente tem falado muito sobre profissões, Uhum. conversado com muitas mulheres, por exemplo, que são empreendedoras, Sim. e o que eu vejo muito, e aconteceu comigo, e eu já recebi relatos de outras pessoas também, que até mesmo o som de alerta das mensagens do WhatsApp foram motivos para desencadear uma crise de pânico. Não tenho dúvida. Então, eu gostaria de saber qual é a tua opinião sobre isso. E vou te dar um histórico talvez mais antigo de novo, não é que eu quero dizer que eu sou velho, pelo amor de Deus, mas um histórico mais antigo. Eu não sei também, de repente quem está nos ouvindo conheça isso. Antes do iPhone, né? Vamos pegar assim, antes de 2007, quando revolucionaram a ideia em cima do iPhone, que foi o primeiro telefone totalmente touch do mundo, nós tínhamos uma empresa gigante que dominava o mercado chamada BlackBerry, que Sim. depois foi comprada pela Nokia e tudo mais. Mas a BlackBerry, na verdade, ela dominou o mercado por muitos anos. E a BlackBerry chegou a ter doença com registro no CID, de doença válida, Sim. porque ela tinha o quê? Ela tinha 3 tipos de cores no seu celular, conforme o que tocava. Se era mensagem, era ferramentas ou era ligações perdidas. E as pessoas chegavam a mandar mensagens para si mesmos, para terem notificações e não se sentirem sozinhas. Ela foi considerada uma doença, inclusive, depressiva. O que a gente está vendo, né, não somente em época de pandemia, mas também em épocas em que a humanidade está mais solitária, porque isso é uma coisa que não é de agora. Na verdade, Engenheiros do Havaí falava nisso nas suas músicas nos anos 90. A grande realidade é que nós vivemos um mundo em que nós temos muito, né? Tenho 5 mil, 10 mil, 20 mil amigos, mas na verdade não posso. Com quantos eu posso contar? Com quantos eu posso efetivamente fazer uma ligação para dizer como é que tu tá e ser bem recebido do outro lado? Né? Com quantos nós vamos ter uma conexão, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da vida e que às vezes a gente acaba perdendo, né? Essa questão da conexão com as pessoas. Então, o que acontece com as pessoas que estão com essa situação, como tu mencionaste, de telefonia, que é um dos problemas, né? De a pessoa estar lá sentindo sozinha e sentindo muitas vezes
que tem que fazer alguma coisa e a própria profissão dela leva isso talvez a uma crise de pânico ou outras questões. Tu imagina só uma situação assim, dentro de ti, né, enquanto pessoa, tu não está muito estável. Tu não te resolveu por N fatores da vida, etc, etc, etc. Tu não tem um pilar sólido, né, como a gente costuma dizer que existe uma tríade que ajuda a gente a ficar sólidos, né, que é a questão da tua fé, a questão do teu sentimento e a questão do teu trabalho. Então tu não está com a tua tríade muito boa, né? Sendo que eu sempre digo para as pessoas, tem uma delas que é a tua fé que não depende de mais nada, só de ti. Tem outras questões, embora o amor também, mas de qualquer forma para muitas pessoas isso é complicado. Mas ainda assim, então tu não está muito bem dentro de ti. Tu começa a ser incomodado, entre aspas, ou ter situações de trabalho ou afetivas que te incomodam muito. O que acontece na prática? Aquela ferramenta que serve tanto para trabalho quanto para questões pessoais, ela se torna um verdadeiro pepino na tua vida. Ela se Pode torna um ser. problema. E aí o que acontece? Quando alguém te liga, alguém te manda uma mensagem, não importa que é o amor da tua vida ou é um problema, na verdade tu está encarando como um problema tudo isso. Porque na tua cabeça, a ferramenta é o problema. Muitas pessoas transportam, às vezes, a tecnologia ou situações do dia a dia, como atender o cliente, em alguns casos, da mesma forma. Tem pessoas que têm Sim. pânico de atender o cliente. Tem pessoas que têm pânico, muitas vezes, de ter situações de embate. E aí, realmente, ela está criando para ela mesma um grande problema, porque a advocacia vive disso. A Isso advocacia eu vive da ia dificuldade. Isso eu ia te perguntar, porque o que que acontece, né? Hoje, e a gente, até só para o pessoal não se perder, né? Nós estávamos comentando ali a respeito de como que eram as coisas antigamente Uhum, e o quanto isso melhorou e mudou, e até chegar a esse ponto de ter esses efeitos colaterais. E eu fico exatamente. pensando que o advogado, ele é um profissional que ele demanda muito conhecimento interdisciplinar, né? Porque durante muito tempo a gente achou necessário, e a própria faculdade de Direito, talvez aqui seja uma das críticas mais fortes que eu tenho, não nos prepara psicologicamente, não nos Uhum. prepara para ter esse relacionamento com o cliente, né? É, Então, é fato. bem como tu falou, daqui a pouco tu está discutindo ali com uma pessoa que tu gosta, da família, enfim, e entra uma mensagem do cliente, qual é a capacidade emocional que aquela pessoa vai ter de lidar. E ainda se não fosse nesse contexto, é difícil essa relação, Uhum. Sem sombra de dúvida. essa inteligência emocional para lidar com essa cobrança voraz que os clientes estão fazendo. Eu mesma, Uhum. o meu telefone fica no silencioso o tempo inteiro, porque começa a entrar mensagem de cliente às 6:30 da manhã e à Uhum. meia-noite, se eu quiser, eu ainda estou respondendo os clientes. Então, É. na verdade, a velocidade que a internet trouxe, a velocidade da informação, veio também essa velocidade de cobrança para a profissão, mas a gente sabe que nem o Poder Judiciário, tampouco o direito também Uhum. tem essa velocidade, muito antes pelo contrário, a gente sabe que tudo tem um tempo de maturação, né? E muitas vezes a gente não tem nem conhecimento de como tratar o cliente, como explicar isso para ele. Isso a gente Uhum. vai aprendendo com erros e acertos, né? Infelizmente. É que, na verdade, em fato, uma das coisas que a gente tem que aprender nesse caso é criar canal de atendimento. Eu sempre digo que o grande problema do advogado que está iniciando, ou o advogado início de carreira, ou está com pouco tempo ainda de carreira, é ele a cara do escritório. Uhum. Então, como é ele a cara do escritório, embora no criminal seja sempre assim, né? Mas é ele a cara do escritório, o que acontece na prática? Na prática, quando ele começa a crescer, desvincular esse desmame que a gente chama, é muito complicado. Porque ele tem que criar Uhum. uma marca, e esta marca é que vai responder, e ele vai estar junto com esta marca. Né? Essa é a grande dificuldade. Celular, algumas técnicas que podem ser utilizadas, talvez úteis, seria utilizar a própria tecnologia a teu favor. Eu, por exemplo, eu coloco o meu celular ali, não me lembro, recordo agora se é 10 ou é 10 e meia, 11 horas por ali. Ele entra automaticamente no modo não perturbe. Ele sai do modo não perturbe às 7 da manhã. Neste período, tu só vai conseguir tocar alguma coisa no meu celular se tu tiver na lista de favoritos dos meus contatos. Não, nem toca. Uhum. Ou se a pessoa ligar mais de 3 ou 4 vezes lá de forma repetida. Então, isso te dá, não é uma paz, porque a pessoa vai ter te mandado a mensagem, mas pelo menos ela não fica te incomodando e tu fica naquele desespero de responder. Outra Uhum. coisa que até os próprios celulares mais novos, agora as novas versões do Android e do iPhone vêm fazendo isso, eles vêm chamando isso de hora do sono. E o relaxamento antes da hora do sono.
É extremamente aconselhável que se tu vai dormir, por exemplo, às 11 horas da noite, ou vai te programar para dormir às 11 horas da noite, que às 10h30, uns 30 minutos antes, tu largue o celular. É É. extremamente aconselhável que tu faça isso. Eu tenho criado esse hábito já há muito tempo, de um pouco antes da hora de dormir, digamos assim, vou lá, tô naquele momento assim mais relax, tem dias que tu não tem, mas tem dias que tu tem, em que tu tá assistindo de repente um seriado, ou tu tá vendo uma bobeira qualquer, tá, chega, larga, vou fazer alguma coisa lúdica ou uma coisa que é essencial, principalmente para aqueles que têm relacionamento. Vai conversar com a pessoa que tá do teu lado, Se relacionar. vai te E relacionar, isso, entendeu? isso que tu falou tem uma explicação científica, né? Porque esse brilho que o celular emana para o rosto, ele mexe na melanina, e Isso. isso afeta diretamente na capacidade do sono da pessoa, né? É por isso que existe um modo escuro do aparelho, que eu acho. Eu Uhum, utilizo dia e noite, não, eu gosto de utilizar dia e noite, não estou utilizando só à noite. E existe, no caso, tanto da Apple e no Android, tem alguns que fazem isso, que na Apple se chama Night Shift. Ele é um comando que fica levemente amarelado. Tu pode programar ele, eu programo ele para a partir desse horário, de 11 da noite, porque eu não quero mais mexer no sim. celular. E, inclusive, quando ele entra, é xarope, porque os teus olhos demoram para se acostumar um pouquinho. Então, ele é bom porque tu já larga o celular mesmo, ele começa a te incomodar. Este tipo, ele quebra esse brilho, né? Ele quebra isso. Uhum, E existe agora, mais modernamente também, agora eu estou usando óculos, nos óculos existe uma ferramenta que é uhum, chamada azul, né? A luz azul, que ele reflete a luz azul e permite que tu tenha também a menor impacto em relação aos brilhos. Então, tudo isso são ferramentas, mas lembre-se do seguinte, tecnologia sem gestão não funciona. Então, se tu quer uhum. gerir isso de uma forma adequada, o que tu tem que fazer? Tu tem que efetivamente botar rotina no teu dia. Ah, Gustavo, mas eu trabalho, de repente, de uma forma que eu preciso trabalhar mais tarde, eu preciso aquilo. Tudo bem, mas te programa para um determinado horário, para um determinado momento, tu fazer de uma forma diferente. Senão, realmente, tu vai ficar num looping eterno. E a gente tá, o que eu vejo, assim, até por mim mesma, até essa semana que passou, eu tive uma crise horrorosa de coluna, porque eu fico brincando sentada em torno de 10 a 12 horas por dia. Uhum. E é um horário muito superior ao que eu ficava na época que a gente tinha que se deslocar até o escritório, tinha que Exatamente. se deslocar até um evento que a gente participasse. Então, toda essa questão da pandemia, junto com essa crise econômica e até para Uhum. buscar novos elementos de uma forma criativa que a gente se colocou, e o advogado muito mais forte, porque a nossa única forma do marketing, por exemplo, é o nosso autorizado, é o marketing de conteúdo. Então, Sim. para que tu possa, muitas vezes, eu mesma tenho vivido isso, para que tu possa extrair um bom vídeo de 5, 10, 15 minutos, demanda muita leitura, demanda muita preparação, muita capacidade de comunicação, que a gente não era preparado para trabalhar ainda, né? Eu vou te Poucas dar uma outra pessoas, dica. poucas pessoas eram. Vou te dar uma outra dica de tecnologia, que essa eu aprendi há poucos dias atrás. E eu achei ela extremamente útil e estou louco para divulgar ela. Qualquer vídeo no YouTube, tá? Qualquer um. O vídeo pode ter 1 hora. Aí tu vai lá e tu diz assim, pô, é uma palestra que eu queria assistir, é um troço muito interessante. Embaixo do vídeo, quando ele abrir, vai ter 3 pontinhos. Tu clica Uhum, ali e bota assim, ó, abrir transcrição. Aí o YouTube vai abrir uma caixinha do lado com todo o uhum. vídeo já em texto. Aí tu Olha bota só. Ctrl F para procurar e tu bota assim, ó, por exemplo, quando é que o palestrante falou sobre Lei Geral de Proteção de Dados? Aí tu bota lá, Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai achar no texto quando ele falou e se tu clicar em cima, ele já bota no ponto do vídeo que a pessoa está falando. Imagina, não sabia também, viu E só? isso é uma coisa extremamente útil, né, que o YouTube incorporou e que é totalmente prático para nós, que muitas vezes temos que assistir coisas mais longas ou às vezes até para produção de prova. Porque imagina só, tu Uhum. pegou um vídeo que tu está fazendo uma prova daquele vídeo e tu vai ter que assistir 3, 4 horas de vídeo para descobrir quando é que o cara xingou o fulano. Aí Sim, o fulano te disse, olha, ele me chamou disso em tal horário, sei lá, me chamou disso na live. Aí tu vai lá e tu bota a transcrição e ele te diz exatamente quando é que a pessoa falou aquilo. imagina. E deixa eu te perguntar, essa ferramenta é a mesma ferramenta que o YouTube estava
se programando para que fosse possível fazer a busca no Google também, Não, porque a busca que tu fala, a indexação do Google, ela já existe automaticamente. sem ser nos vídeos, assim, o que eu falo não é a busca do que está escrito ali, é a busca do que é falado. Do que é falado. Não, eu estou falando Do que é exatamente. É a falado. busca do que é falado. É, O Google comprou, acho que faz uns 3 anos, mais ou menos, e eu já falo disso há 3, 4 anos, quando ele comprou as primeiras empresas que faziam a indexação de texto dentro dos vídeos, eu já dizia, gente, a tendência é o vídeo, e se o Google está comprando empresas que façam transcrição, o que eu imaginava? Eu nem imaginava que ele colocaria essa transcrição. Eu imaginava que nós poderíamos consultar e ele me diria onde é que estava. Porque ele já tinha tecnologia isso há alguns anos atrás. Só que ele fez melhor, no meu ponto de vista. Por que ele fez melhor? Porque ao transcrever, ele também permite que eu tenha aquela mesma ferramenta em vídeo e em texto. sim. Não, é O que é perfeito, sensacional. realmente. O que Com é sensacional. certeza. E não tem Mas nada a ver com legenda, tá? Não tem nada a ver com não é closed com a caption, legenda nada. o que é falado ali. Mas deixa eu Exatamente. te perguntar uma coisa. Agora, para que a gente também. A ideia de te ouvir é também para refletir como que as coisas. Como que tu acha que as coisas vão ficar daqui para frente, sabe? Porque o que nós estamos. E ontem até a gente brincou na live do Paulo Cordeiro falando a respeito do Uhum. TikTok. E Sim. eu achei uma graça esses dias que eu vi uma empresária falando que toda vez que ela senta numa reunião com os investidores dela, que é uma reunião séria, ela fica pensando nos vídeos do TikTok que ela fez. E Uhum. eu também esses dias estava brincando com uma afilhada e fiz com a Rafinha. Uhum. E eu queria te perguntar assim, como que tu acha que a própria instituição da Ordem dos Advogados do Brasil vai encarar essa questão das redes sociais e e tu vê essa necessidade de que haja uma reformulação nas nossas questões éticas e de publicidade? Qual é a tua opinião sobre isso? Na verdade, tua pergunta eu acho que tem que ser dividida pelo menos em duas ou três respostas. A primeira delas seria o seguinte: o que eu vejo como tendência, depois também poder te responder o que eu vejo que hoje se aplica, talvez. Acho que é também uma coisa importante, né? E depois falar um pouquinho daquilo que é o meu pensar em relação ao próprio marketing. Mas em relação àquilo que hoje, digamos assim, é permitido, né? Nós temos um fator bem interessante que é o seguinte: há uma consulta pública que aconteceu ano passado em relação à reformulação do Código de Ética, em especial para as redes sociais. Então, isso teve todo um tempo, né, de maturação, houve a participação da OAB Gaúcha, de todas as seccionais, houve várias movimentações das pessoas em cima disso, então há um bom manancial de informações e nós devemos ter alguma resposta disso do Conselho Federal, oficializando algo que aí pouco importa se vai ser para o bem ou para o mal, ou a minha opinião a respeito disso, porque na verdade, a hora que ele disser o como, ele vai estar dizendo como ele vai fiscalizar. O que hoje Sim. acontece, e que é preocupante em alguns aspectos, é que nós temos uma análise muito subjetiva disso. Aí é muito mais a minha opinião nesse sentido. Nós temos uma questão de análise subjetiva. Quando a lei não fala essencialmente o como, vamos pegar o exemplo do TikTok, como nós estávamos falando antes. O que a gente vê muito, né? São vídeos extremamente curtos, com musiquinhas, aquelas que ficam na tua mente, né? Em que as pessoas querem brincar, imitar, né? E tu vê pessoas ali já que alguns dizem, tu já passou de uma certa idade, tu não devia estar fazendo esse tipo de coisa, e coisas do gênero. Mas o que eu acho relevante? Eu encontrei, até brinquei na live do Paulo ali, que não foi o teu caso, obviamente, Renata, mas eu encontrei advogadas, e daí foram mulheres, eu não vi homens fazendo ainda, mas pode ter sido... Eu tô no TikTok há muito pouco tempo, resolvi entrar também mais como curioso, não postei nada, ainda não me senti à vontade ainda para postar alguma coisa nessa rede, mas assistindo basicamente o que eles postam, eu encontrei já advogadas, nenhuma delas de uma conduta, eu diria, como as gurias mais jovens, que às vezes ficam lá só querendo mostrar o corpo, não foi isso. Mas eu vi uma, por exemplo, que se botou num videozinho curto dentro de um tribunal dando algumas dicas. Outra se colocou, por exemplo, dando essencialmente, tentando fazer marketing dentro do TikTok. Vendendo a ideia de produtos dentro do TikTok. O que me chamou a atenção é que elas eram de Santa Catarina. Foi uma coisa que me chamou a atenção, primeiro ponto. Ponto 2, foi que realmente eu não vi ali nada diferente do que teria no Instagram da vida.
naquela postura, tá? Só que tem um detalhe. Aquela rede, essencialmente, ela não foi feita para isso. Pois é, isso que Ela não tem é o essa... mais estranho, né? Porque a gente usa para brincar com a família, para brincar Uhum, com as crianças, sabe? É muito engraçado. O próprio Instagram, eu acho que, de uma certa forma, o brasileiro, a gente deu uma brasileirada no sem Instagram, sombra que de nem o dúvida. pessoal fala, porque é uma ferramenta que nós estamos usando muito forte para comunicar com as pessoas. Uhum, Porque eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela advoga no Canadá, uhum, a Bruna, e ela foi lá, ela fez a prova do board deles, fez toda uhum, a qualificação, e ela de fato é uma advogada, hoje é uma advogada autônoma lá, que é sim, uma grande carreira, claro. e ela não usa o Instagram dela. Ela, Uhum. eu sei, ela, por exemplo, eu já vi ela atuar em casos, em empresas como a Tesla, como a Chanel, grandes marcas, e eu não vejo ela postar isso. Eu acho que essa cultura de trazer a profissão para o Instagram foi muito do Brasil, ou eu estou enganada, será? Eu concordo contigo. Eu vejo também exemplos que eu tive da Europa onde não se utiliza. Tanto é que eu Uhum, convidei para fazer lives aí algumas pessoas que eu conheço lá de fora e alguns me disseram que não tem nem Instagram instalado. pois é. Nem isso. Uhum, Então, para eles é uma questão de cultura mesmo. Cada lugar. Tanto é que, vamos dar o exemplo prático do porquê que o brasileiro, na verdade, não só brasileirou, mas também trouxe muito a solidez disso para a própria marca, né? O Facebook, apesar de estar enfrentando agora diversos problemas em relação aos seus próprios patrocínios, mas ele liberou no Brasil em primeira mão, mas em primeira mão de qualquer outro país, inclusive do próprio, né? País de origem, ele liberou a questão do pagamento no WhatsApp aqui. Por quê? pois é. Porque somos nós que utilizamos. Quer dizer, o Instagram, o WhatsApp é muito forte no Brasil. Tanto é que o país que mais reclamou quando houveram os cortes alguns anos atrás foi o Brasil. Não é nem tanto lá fora, porque lá fora, principalmente nos Estados Unidos, quando o pessoal fala, se utiliza muito mais um iMessage da própria Apple do que o próprio WhatsApp. Pois é. Nós temos o Uhum. Telegram como ferramenta já a longa escala em outros países europeus, por exemplo, muito mais do que se utiliza no Brasil. Tem muitas, eu mesmo que tenho forçado um pouquinho a barra para tentar usar mais o Telegram com muita gente, eu tenho visto que algumas pessoas dizem, pô, Gustavo, mas eu vou ter que instalar mais um. Eu digo sim, mas te dá a chance de conhecer algo diferente. Que, aliás, eu diria para todo mundo que está nos escutando o seguinte, se tu te der a oportunidade de tentar conhecer coisas diferentes, te propuser, na verdade, de tempos em tempos a conhecer tanta tecnologia, redes sociais e outras questões, vocês vão ver que tem um mundo muito diferente do Facebook e do Instagram. Né? Nós Sim. temos redes sociais de advogados, como Linkley, Amo Direito e outras. Nós temos redes sociais hoje, fora, que fazem trabalhos bem interessantes, como o próprio LinkedIn, que muitas vezes é deixado de lado, mas é uma rede social extremamente poderosa. Nós temos o Grow It, que é uma rede social também voltada a essa questão mais profissional. Nós E o temos aí, bom, e fica à o vontade. interessante do LinkedIn, desculpa te interromper, mas é só para Tranquilo? observar que o interessante do LinkedIn é que ele é uma rede social totalmente orgânica, né? É Sim. uma das poucas redes sociais ainda que não se tem aquele peso de propaganda, né? O marketing digital ele veio com muita força e, como tudo, trouxe alguns inconvenientes. Tipo, antes a gente assistia algumas palestras no YouTube inteiras, de forma ininterrupta. Agora, para tu Uhum. conseguir assistir um vídeo de 5 minutos, tu para quantas vezes, né? Sim. Então acaba se tornando um pouco chato. E o LinkedIn ele tem isso. Por exemplo, o doutor Rafael Maffini é um Uhum. exemplo. O doutor Rafael ele posta artigos importantíssimos no LinkedIn. Olha, acho que, se eu não me engano, a periodicidade dele é uma vez por semana. E ele usa Uhum. muito. Ele é um grande exemplo, né? Um jurista, um advogado, um professor excelente e acho que é a principal rede social dele, né? É um grande exemplo, assim, de que de fato o Sim. LinkedIn é muito relevante na nossa área. Mas qual é a diferença, né? Aí tem uma questão importante de ser identificado, é a forma de monetização de cada uma das redes. Facebook e seus delegados, né, Instagram, WhatsApp, etc., eles são, o WhatsApp não é, mas é uma ferramenta nesse sentido, monetizado por propaganda. Sim. Então, o Facebook ganha milhões e milhões porque as pessoas anunciam no Facebook. Tanto é que ele tomou um golpe de bilhões de dólares nas últimas semanas em relação a que grandes empresas resolveram aderir ao boicote
em razão das questões raciais nos Estados Unidos. Né? Então o Facebook perdeu muito dinheiro. Aliás, o Zuckerberg, que é o dono, caiu de primeiro ou segundo para quarta ou quinta posição entre as pessoas mais ricas do mundo. Só em 1 ou 2 semanas em razão disso. Agora o LinkedIn é diferente. O LinkedIn tem a versão premium. Aí tu pergunta, por que eu assinaria uma rede social? Porque quando tu assina uma rede social como o LinkedIn, ele permite que tu entre em contato com qualquer pessoa, inclusive que não é teu contato. Ele abre pesquisas de uma forma muito mais avançada. Eu usei o LinkedIn pago vários anos e realmente só faz uns 2 ou 3 que eu parei de pagar porque ficou muito caro, porque o dólar está muito alto. Ficou muito caro, não valia, não compensava, digamos assim. Mas é uma rede social realmente que tem vários recursos atrativos. O LinkedIn, colocando aqui a resposta para uma colega que perguntou ali sobre quais redes que eu falei do Linkley, tá? Que é uma rede social, se não é a maior, é uma das maiores hoje de advogados. O Amo Direito eu gosto bastante também, ele reformulou bastante o Amo Direito faz pouco tempo. Eu sou usuário ativo das duas e gosto bastante. São redes sociais novas, são startups voltadas para o público jurídico, que promoveram recentemente, aí promovem eventos também. Então, acho que é um negócio que é importante vocês conhecerem. O LinkedIn, no ponto de vista técnico, vale muito a pena tu postar lá, como tu estava dando exemplo, tanto do Rafael. Também utilizo largamente o LinkedIn. Já tive vários clientes que me procuraram por me conhecer no LinkedIn. Vale muito a pena. E para aqueles que perguntam, tá, então não vale a pena ter nas outras redes. Vale, mas é que cada rede tem um propósito. Exato, depende daquilo que tu quer comunicar com a pessoa, né? Durante muito tempo, eu até tenho um Instagram do escritório, mas acaba que conforme o caminhar por exemplo, eu gostaria muito de fazer live toda semana, como eu estava fazendo no início da pandemia, mas conforme a advocacia, enfim, a advocacia vai se movimentando, a gente não tem tanto esse tempo, né? Uhum. Exatamente. E a questão das redes sociais depende muito daquilo que tu quer comunicar com as pessoas, né? E o exemplo que eu ia dar do Instagram do escritório é porque eu posto algumas coisas da minha vida pessoal no meu Instagram, mas no meu Instagram é que eu falo sobre trabalho também. Há um tempo atrás eu fiz uma consultoria, ela era uma jornalista. E ela falou, e ela me disse assim, olha, Renata, como a tua advocacia é uma advocacia artesanal, é uma advocacia mais reduzida, o ideal é que tu fizesse o teu personal branding, né? A construção daquela tua marca pessoal. E isso ficou muito forte para mim. Hoje eu não me incomodo se as pessoas... É claro que eu tenho um filtro, porque eu tenho muitas pessoas que eu tenho consideração e respeito nas minhas redes sociais. Eu tenho vocês, meus professores, colegas, né? Enfim... E daí eu filtro, obviamente, aquilo que eu vou postar. Mas eu acho importante também as pessoas não terem aquela ideia de que a gente é perfeito e que a vida é só trabalho, sabe? Sendo que isso não é a realidade, né? Esse é o grande problema que, respondendo a tua pergunta original, né? Esse é o grande problema que eu vejo do pós-pandemia. Porque as pessoas estão criando uma ilusão, na verdade, por estarem convivendo muito mais em redes sociais, em que elas esquecem a situação que elas vivem no dia a dia. Mas a pandemia nos trouxe o quê? Isso trouxe para um isolamento com a família. Tu convive com uma pessoa que ela trabalhava 8, 10 horas por dia, tu trabalhava 8, 10 horas por dia, os filhos estavam na escola. Há 3 meses nós estamos com todas essas pessoas dentro do mesmo ambiente, convivendo 24 horas por dia, e o que é mais difícil, talvez, ou mais desafiante nessa história toda, é que o trabalho também veio para esse contexto. Então, quando as pessoas muitas vezes me dizem assim, nós estamos em home office, eu discordo. Home office eu faço há 15 anos como consultor, e eu não tinha a minha esposa do meu lado trabalhando o dia inteiro e não tinha as crianças berrando no meio de uma reunião. Isso não acontecia. E isso era home office. Agora, a partir do momento em que eu tenho uma situação totalmente atípica como nós estamos vivendo hoje, nós temos que aprender a lidar com o emocional, e aí eu quero trazer para as pessoas não se preocuparem, não é não se preocuparem a palavra certa, mas elas entenderem que isso é uma demanda não somente de futuro, já é de presente. As tendências de mercado dos últimos anos vêm mostrando que inteligência emocional é um dos quesitos mais buscados pelas empresas e pelos profissionais que estão querendo se aprimorar. Se nós não buscarmos inteligência emocional, nós não vamos ter contexto em nada. Não vamos ter contexto para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional e para nenhum outro contexto, principalmente de relacionamento, que é o que a gente mais precisa ter.
Outra questão também, para não perder esse foco, é importante que as pessoas se deem conta que a rede social do bonitinho, que é aquela coisa, tudo é perfeito. As pessoas postam lá a foto, tanto no TikTok da vida, como no Instagram, como no Facebook, ela ficou horas procurando um ângulo para aquilo ali. Ninguém vai postar, ou poucas pessoas vão postar uma foto que ficou, entre aspas, feia. E isso é uma coisa que a gente perde o brilhantismo. Esses dias, eu tenho um grupo lá de amigos, que eu chamo de amigos, na verdade, para dar bom dia, tá? Porque eu vou criando essas coisas e depois não consigo me livrar, né? As pessoas querem receber. Então, eu criei lá um tempo atrás no WhatsApp um grupo lá, que é uma lista de transmissão, na verdade. Olha, eu tô anotando, viu? Só de grupo que eu não participo teu aqui já é 2, mas tudo bem. Não, pois é. E eu me incomodo depois que as pessoas ficam assim, pô, tu não me botou, mas é que eu não costumo divulgar muito, que é para não ficar uma coisa inchata. Mas assim, fiquem à vontade. Me digam lá se vocês querem participar. O que eu mando nesse aí? Eu escrevo, né? Eu gosto muito de escrever. E eu escrevo também poesias, escrevo algo mais lúdico. E de vez em quando eu mando um bom dia, assim, que geralmente são poesias ou textos mais rimados. Nesses bom dia, o que acontece? Eu mando, sei lá, para 100 e poucas pessoas ao mesmo tempo. Esses tempos eu tirei uma foto e sem querer eu ia mandar para a família. Assim, foto eu e as crianças. Né? Todo mundo de pijama igual, para você ter uma ideia. Então aquela foto assim que não é uma foto pública, ela é uma foto nossa, de brincadeira, etc. Sem querer, eu errei o grupo. E foi para todos esses. Eu vi a bobagem que eu fiz logo depois que foi. E apaguei. Mas olha, Renata, assim, ó, em 2 ou 3, não foi mais de 5 segundos. Eu tive no mínimo umas 10 respostas imediatas. Coisa boa. É ótimo, óbvio, mas tem um outro lado nisso. O que as pessoas às 10 da noite estão grudadas num aparelho celular que elas conseguem responder em 5 segundos? E foi isso que me causou pensar. Foi isso que me levou mais à questão imediatista. Porque se fosse uma coisa assim, tá, mandei, vi a bobagem, apaguei, tudo bem, é uma coisa. Mas se tu consegue ter uma resposta tão rápida, é porque as pessoas estavam naquilo ali, naquele momento, naquele segundo, assistindo, entraram, viram e já te responderam. Veja só o quanto nós estamos, entre aspas, de novo, dependentes da tecnologia. E a grande questão que eu vejo, e já respondo, Carolina, tá? A tua pergunta. Sim, a grande questão eu ia que eu mostrar vejo, a pergunta da Carol. né? A grande questão que eu vejo é o seguinte, as pessoas não podem, elas têm que entender que a tecnologia foi feita para ser usada e não nós sermos escravos da tecnologia. Eu gosto muito, quando a gente fala de inteligência emocional, eu sou um pouquinho fora dessa ideia de curva, que as pessoas gostam muito de ler livros prontos, né? Elas gostam de ler livros para... Gustavo, me indica um livro que eu vou ler e vou entender mais sobre o assunto. Tu vai encontrar muita coisa com esse próprio nome, inteligência emocional, tem vários. Mas eu recomendaria tu ler pelo menos 2, que eu vou te dar o nome agora, que não são diretamente sobre inteligência emocional, mas eles vão te trazer reflexões que vão te levar a concluir sobre inteligência emocional. O primeiro deles, que eu gosto muito, é A Carícia Essencial, do Roberto Chiniachik. Ele é um livro muito antigo. Tá? Como é o nome? Repete, por favor. A Carícia Essencial. Ele é do Roberto Chiniachik. Ele é um livro bastante antigo, dos anos 80 ao início dos anos 90. Até um pouquinho difícil de encontrar. E eu tenho uma curiosidade, para quem não me conhece há mais tempo, eu tenho mais ou menos uma lista de 25 a 30 títulos de livros, posso até dar uma olhada depois e contar de novo, que são os livros que eu compro. E tenho aqui um armário que a minha mulher me incomoda bastante, porque eu guardo uma coleçãozinha de livros só para dar de presente. E esse é um desses. São livros que realmente eu gosto de presentear as pessoas, porque eu acho que são livros que fazem as pessoas pensar. Esse livro, ele conta... Nunca te ocorreu de fazer um clube do livro, Gustavo? Eu já participei de alguns. Um clube do livro que tu pudesse, né, ajudar as pessoas a ter acesso a essas obras, porque eu vejo que depois que a gente sai desses programas, tanto de graduação e de pós-graduação, a gente fica meio perdido na questão das leituras, né? E tem muita coisa boa chegando no mercado editorial também, né? Tem. Eu diria que até coisas... Eu, às vezes, tenho coisas um pouco mais antigas, outras que também... E é o que eu digo do relacionamento, né? Eu já fui brindado, as pessoas às vezes me dão de presente os livros também, e eles acabam entrando na minha coleção porque eu ganhei de presente, eu nem conhecia a obra, né? Mas também é uma coisa muito produtiva. Então, uma questão importante, então, A Carícia Essencial, eu acho ele um livro de partida, porque ele vai te trazer uma ideia de contexto de relacionamento. Ele fala sobre carinho,
sem ser o sexo. Carinho, na verdade, no sentido amor, afeto, afeição. Eu li isso quando eu tinha acho que 14, 15 anos e vou dizer para vocês que sempre me trouxe muitas boas reflexões ao longo da vida. Um outro livro que eu uso, inclusive na minha vida profissional, quando alguém me pergunta assim, Gustavo, eu queria ser gestor, eu queria crescer na minha carreira, eu queria um dia ser gestor, gerente, o que tu me recomenda para evoluir? E aí eu gosto muito do livro que virou filme também. Como é que é o nome do livro? Agora me fugiu, do Augusto Cury, que é uma trilogia. Eu leio muito Augusto Cury também. Ele tem um livro que agora me fugiu, deixa eu ver se não tá. Só um pouquinho. A vantagem de estar em casa é essa. Mas agora eu vou aproveitar tá esse tempinho para dizer, ó, a Carol disse o Vendedor de Sonhos. que ela ia amar. Que ela ia amar o Clube do Livro. Eu também. Faz horas, na verdade, que eu estou ensaiando. De repente, é um projeto que a gente tira do papel aí, Gustavo. Formar um Clube do Livro. Eu vou trazer para vocês, aproveitando, já que nós estamos no meio da coisa, eu vou trazer que eu não alcanço lá, eu vou precisar... aqui tem. O livro que eu estava falando, tá? E que eu acho sensacional para quem quer ler essa parte, assim, mais estruturada, talvez seja uma questão importante aqui, é esse aqui, A Carícia Essencial, do Roberto Chiniachik, tá? É sensacional. Outro autor que vocês vão gostar muito, se gostarem do Chiniachik, é esse cara aqui, o Léo Buscaglia, Vivendo, Amando e Aprendendo. É um livro show de bola. Eu não vou alcançar porque está na parte alta do armário, mas é o Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Sim. Tá? O Augusto Cury, ele é um autor que, neste livro, ele começa trazendo a temática do suicídio, e é uma temática profunda, mas ele consegue transformar isso numa coisa extremamente lúdica. E por que eu acho que isso é relevante para nós, assim, enquanto estamos pensando nessa questão de pandemia, o que nós esperamos ali na frente, etc. Quando a gente se conhece e aprofunda melhor o nosso próprio eu, não é a questão egoística, mas bem pelo contrário, a questão da nossa potencialidade, nós começamos a perceber, né? Exatamente, se permitir também esse autoconhecimento, a gente acaba encontrando ao longo do caminho, nas trocas da vida, no relacionamento da vida, muito mais profundidade. Eu tive a oportunidade disso com clientes, tive a oportunidade disso com amigos e várias outras situações. Entre elas, por exemplo, que até eu acho que não está aqui embaixo também, é que eu tenho um armário lá em cima, está um pouquinho mais difícil o acesso. Mas tem um livro fantástico também, que é bem mais difícil também de encontrar, mas para quem quer aprofundar e gostar do Carícia Essencial, se chama Amar Pode Dar Certo, não. Amar Pode Dar Certo, do Eric Fromm, agora me fugiu. Hoje eu tô péssimo para esses nomes. Tem um livro também, até eu dei de presente dos Dias dos Namorados para o Felipe agora, tá aqui. que é daquele consultor, do Tony Robbins, que ele é um consultor de vários empresários e tem ajudado muitas pessoas, muitos empresários brasileiros, inclusive, né? E eu tenho gostado muito da leitura dele. Eu, durante muito tempo, eu também busquei me aprimorar muito com essa questão do comportamental e da inteligência emocional, porque eu sentia que era isso que ia fazer a diferença na minha vida e na minha advocacia, por exemplo. Sem sombra de dúvida. Até porque quando a gente não se conhece, tu se torna muito mais reativo, né? Para tu partir. Como a nossa profissão ela tem muitas situações que são estressantes e que pessoas que vão entrar num combate direto contigo, se tu não se autoconhecer e não entender o porquê que aquilo que aquela pessoa te falou, te atingiu tão profundamente, tu vai sempre ter uma reação reativa e muitas vezes aquilo que tu deveria fazer para ajudar teu cliente, tu vai causar um estrago ainda maior, né? Então, é que daí o meio te atinge, né? Exatamente. Eu sempre tive essa busca muito forte. E é por isso... Eu te diria... Só para concluir, é por isso que, que a importância da gente, e eu tenho conversado muito isso com o Felipe, até porque é só com ele que eu passo, né? Mas a gente tem conversado muito da importância
de não só estudar questões técnicas, né? De a Isso. gente se aprofundar nessa questão comportamental também. Sem sombra de E dúvida. por isso a importância dessas obras que tu está indicando. A outra obra, só para não esquecer aqui, era A Arte de Amar, de Erich Fromm, é um livro bem antigo, de 1950 e poucos, mas ele é um livro que traz com bastante profundidade essa questão de sentimentos. E às vezes o que eu vejo, né? Principalmente o pessoal mais jovem, não é uma culpa do pessoal mais jovem, tá? Mas é porque a sociedade como um todo, a forma de criar os filhos, a forma de educar as pessoas também nas escolas, tudo mais, veio mudando ao longo dos anos. Então, muitas vezes as pessoas são criadas hoje para achar que se ela tem muitos seguidores, ela é importante. Sim. Se ela pensa, não, mas se ela tem muitos seguidores, ela é importante. Então, ela não cria conceitos de valor, de propósito. E aí, quando ela perde seguidores ou quando ela perde esse status, daqui a pouco até mesmo de beleza pela idade, ou ela tem que passar por situações X, Y, Z na vida, ela acha que ela deixou de ter valor. E é isso que é um Exatamente. conceito que, eu diria que talvez nessa questão de pandemia, principalmente, nós deveríamos acordar. Quem sabe resgatar mais esses valores intrínsecos que nós precisamos encontrar no nosso caminho, né? Quem Exatamente, sabe resgatar mais isso. até a questão de resultado financeiro, né, Gustavo, acaba Sim. sendo uma grande reflexão, porque a gente sabe que na advocacia, na carreira jurídica, nós temos um caminhar, né? Até tu Sim. chegar a ter um resultado financeiro bacana, demora e demanda um tempo. E daí a gente vê muitas vezes essas meninas que são influencers digitais, são blogueiras, na forma positiva da palavra, Sim. tendo um resultado financeiro absurdo, né? E daí a gente fica se pensando, poxa, mas a gente está aqui, né, trabalhando, estudando, resolveu ter uma vida que a sociedade sempre pautou como a correta e muitas vezes o resultado financeiro não vem. Eu acho que isso tem trazido uma grande aflição também, especialmente para quem é jovem advogado, sabe? Eu entraria daí naquele quesito de novo, que eu acho que é o principal, que é o propósito. Qual é o propósito do advogado? Né? Ele está lá, na verdade, fazendo o quê? Ele está lá, como o artigo 133 da Constituição nos diz, ele está lá para ser a administração da justiça. Ele está lá para resolver não somente a situação do cliente, mas ele está lá também para resolver a vida do cliente. Quando nós lidamos como advogados, nós estamos lidando com a vida da pessoa. E isso é uma questão assim, fundamental e essencial. Enquanto uma pessoa que me faz rir, por exemplo, porque fez uma comédia, ou porque fez um vídeo engraçado, ou por qualquer outro motivo, ela está tendo um propósito pueril. Qual é o propósito dela? É me entreter, né? Fazer entretenimento. Então, qual é o teu propósito enquanto pessoa, enquanto profissão e por que tu estudou? Eu acho que a gente deveria botar aquela pergunta que eu gosto muito de fazer, não só para o jovem advogado, mas para muita gente que eu converso. Por que tu escolheu a faculdade de Direito? Por que depois que tu escolheu a faculdade de Direito, tu tinha N possibilidades, tu ainda escolheu a advocacia? O que te levou para esse caminho? Porque se tu não lembrar disso, as dores vão ser dores. Quando tu lembra disso, tu sabe que isso é só um trampolim, né? É só uma fase. Exatamente. E às vezes a gente fica se perguntando o porquê e fica olhando para trás. Eu mesma já passei por essa situação de dizer a Renata de 20 anos era muito mais firme nos propósitos que a Renata de 30. Só que é diferente, porque no momento que tu entra numa graduação, o teu grande propósito e é o importante e a importância das metas para que a gente tenha um propósito muito firme na vida, né? A formatura é aquele grande sonho, aquele grande propósito, é aquela meta que tu faz qualquer coisa para alcançar. E depois que a gente sai da graduação, parece que isso se perde. E daí, por isso, a importância de continuar estudando. Mas mais do que continuar estudando é ter exatamente isso, ter um propósito, ter uma meta muito estabelecida, né? Eu acho que isso faz com que a gente, depois de certo tempo, também, de me sentir meio perdida, eu entendi a importância disso, de ter algo sólido na minha cabeça que eu queira alcançar, sabe? E não esquecer que isso não é só no lado profissional, né? Sim. Tu também tem que entender o porquê que tu está te relacionando com as pessoas, sejam elas afetivas ou não. Quer dizer, por que a Renata está se relacionando com o Felipe é uma coisa, mas por que a Renata tem outros amigos é outra coisa. Sim. E ambas as coisas são importantes. Ambas têm o seu porquê e ambas têm o seu propósito. E ter propósito para isso não é agir de forma egoísta.
Não é agir de forma, né? Ah, eu sou interesseiro. Bem pelo contrário. É entender que nessas relações tem uma relação de ganha-ganha. Aí vou pegar o exemplo aqui do nosso amigo em comum, o Paulo, que é um cara show de bola. Por que a gente se relaciona com uma pessoa como o Paulo? Para poder ter poder, de vez em quando, entregar para ele coisas e receber dele coisas. Uma troca. Gustavo vai encerrar a nossa live. Eu Vai quero te encerrar, né, pelo horário. agradecer. Quero te agradecer muito. Muito obrigada mesmo.